Bom dia, alunos do nono ano. Hoje nós vamos corrigir o que eu pedi para vocês na aula remota, né? A interpretação de texto, e vou explicar um pouquinho para vocês sobre artigo de opinião e pedir para que vocês façam também uma produção de texto, um artigo e mandem para o meu, tá? Então vamos lá, né? Marquem aí no caderno de vocês as páginas 246 a 249, né, que é a correção da interpretação de texto, e o artigo de opinião que eu vou estar explicando da 250 a 252. Na 252 tem uma proposta que vocês vão estar digitando direto no meu e-mail e enviando para mim, ok? Então, vamos lá para a correção, tá? Quando será a minha vez? Aí você olha para o lado e percebe que há alguém ali, sozinho, precisando de sua ajuda para sobreviver em uma sociedade que nem sempre é justa. Aí vem um fragmento, né? Leandro Carnal. Hoje, para mim, o desafio da cidadania no Brasil é triplo. Eliminar uma das maiores exclusões, que é o analfabetismo. Segundo a inclusão social, estamos retirando da miséria muita gente. A miséria é uma exclusão absoluta. E o terceiro, a convivência da diferença com o que fora do senso comum, né? Então, aqui Leandro Carnal falando aí a respeito pra gente, né? Dessa inclusão, né? Ele quer que inclusão. Para você, o que significa inclusão social? Que está incluso socialmente para vocês, né? Você conhece algum projeto cujo objetivo seja promover a inclusão social? Tá? Sim. Existem muitos projetos, né? Com esse objetivo. Infelizmente, alguns aproveitam para que aproveitam, né, dessa situação desses projetos, sem estar realmente precisando deles, né? Infelizmente, o nosso país é assim. Aí vem um texto do Guimarães Rosa, né? Manuelzão e Miguelim, bem interessante. Tem bastante traços regionais, né? Bastante neologismo, que é bem característica do Guimarães Rosa. Neologismo nada mais é quando você cria palavras dentro de um texto, ela só tem, né? Que vocês já viram, só tem sentido aqui dentro, né? Então, um autor bem famoso, Guimarães Rosa aí também. Aí nós temos aí as questões com as respostas que espero que vocês tenham feito, né? O texto inicia-se com a chegada de um homem forasteiro, isto é, estranho às terras em que morava a personagem Miguelim. Que elementos indicam se tratar de uma pessoa que não se habitava no local? Então, além de não ser conhecido, as roupas do homem destoavam do modo de vestir da população local. Ele usava trajes claros, um chapéu bem diferente e óculos. Então, aqui, né, algo que marcou bem a diferença desse homem no local, né? Pela descrição desse homem e de seu cavalo, o que é possível inferir sobre sua condição social? Então, o que eu posso inferir a respeito dele através dessa descrição? Suas vestimentas e a condição de seu cavalo sugerem que ele era alguém com boas condições de vida, comparado a Miguelim e sua família. Então, de acordo, né, fazendo uma comparação entre os personagens Miguelim e a família, esse homem, as condições sociais dele eram bem melhores. Logo após se apresentar como irmão de Dito, Miguelim diz: o Ditinho está em glória. O que ele quis dizer? Então, aqui, ele que está em glória é um eufemismo, né? Uma figura de linguagem que vocês aprenderam no ano passado, né? Quando eu quero suavizar algo que é desagradável dizer. Então, está em glória, ele está querendo dizer que o irmão já havia falecido, tá? Uma das figuras, né? Uma das maneiras de falar da morte, né? Está em glória. O homem desconfia que Miguelim apresenta um problema de visão. Que expressão ele emprega para denotar sua impressão? Então, ao notar como ele apertava os olhos para enxergar, ele diz: você não é limpo da vista? Então, ele usa essa expressão para fazer referência a esse problema de visão do Miguelim. Ao certificar-se da necessidade de Miguelim, o homem empresta-lhe os óculos.
Qual a reação do menino ao enxergar com nitidez as coisas em sua volta? Miguelinho mostrou-se muito surpreso diante do que via e passou a descrever em detalhes tudo o que estava ao seu redor. Olha só, né, coitadinho, depois que colocou, conseguiu enxergar melhor. 5. Finalmente sabemos que o homem era um médico de grande influência. Que expressão empregada pelo narrador confirma essa ideia? O narrador referiu-se ao médico Dr. José Lourenço como um homem que tudo podia. Tudo podia, entre aspas, né? Retome a seguinte passagem do texto. Todos eram maiores do que ele. As coisas reviravam sempre de um modo tão diferente, eram grandes demais. Há cenário alternativo que descreve como ele se sentia. Ele sentia-se inseguro diante dos fatos que escapavam de seu controle. 7. Antes de partir, o médico propõe à família levar o menino para a cidade, onde compraria óculos para ele e cuidaria de seus estudos. Ao saber da proposta, Miguelinho é tomado por uma forte sensação. O narrador descreve: fazia peso para não soluçar. Sua alma até o fundo se esfriava. De que forma essa sensação pode ser interpretada? Então, possivelmente como insegurança ou medo de enfrentar uma situação desconhecida e também tristeza por ter de deixar sua família, sua casa, seus animais. A mãe incentiva o menino a seguir com um médico. Que razões a levaria a tomar tal atitude, né? Mesmo sofrendo com isso. A mãe sabe que não terá condições de proporcionar uma vida mais digna ao menino. Apesar deles terem de se separar, ela o incentiva a buscar um futuro melhor, né? Aí nós temos a reflexão. Imagina-se no lugar de Miguelinho e reflita. Você teria tomado a mesma decisão que ele em relação ao convite do médico? Você deixaria sua família para poder ter um futuro melhor, né? Então, vai a se pensar, né? Aí aqui, alternando o gênero, vocês também vão mandar para o meu e-mail alternando o gênero, tá? Imagine que chegando à cidade de Curvelo, Miguelinho peça ao Dr. José Lourenço que escreva uma carta ditada por ele e endereçada à família. Como seria essa carta? Escreva de forma especial os sentimentos do menino diante da nova realidade. Então, vocês vão mandar para o meu e-mail, vão digitar no e-mail direto, tá bom? Essa carta aqui para mim, se colocando no lugar do Miguelinho. Como que ele iria descrever, como ele não sabe, né? Ele vai descrever para o doutor como ele está vendo a cidade, para a família dele. Então, vai escrever uma carta enviando para a família, dizendo como é essa nova realidade, o lugar onde ele está, tá? As emoções que ele está sentindo no momento. Então, vocês vão escrever, se colocando no lugar do Miguelinho. Escreva e manda para o meu e-mail, tá bom? Aí, nós vamos para a produção textual, que é uma matéria nova também, né? Que vocês também teriam que fazer. Inclusão social. Aí aqui nós temos as diferenças enriquecem a vida de todos. Então, temos 2 textos que falam sobre inclusão social, tá? Aí, de acordo com o texto, que grupos sociais seriam os mais relevantes no processo de inclusão? Então, aqui, todas as pessoas que não têm as mesmas oportunidades dentro da sociedade devem ser inseridas, aquelas que não têm condições financeiras, os idosos, os negros e as pessoas com deficiências físicas e mentais. Então, todas essas devem, né, de acordo com o texto, ser inseridas no processo de inclusão. Apenas pela leitura do título e do subtítulo seria possível antecipar a posição da autora sobre o tema? O título do artigo é genérico, porém o subtítulo As diferenças enriquecem a vida de todos já nos fornece pistas de que a autora defende a inclusão social e valoriza as diferenças, né? Então, o subtítulo já nos caminha para a opinião da autora. Com base na informação da autora apresentada após o texto, podemos afirmar que ela está apta a debater o assunto? Por quê? Sim, pois ela é graduada em pedagogia, ciência que trata da educação de crianças e jovens e estuda questões relacionadas ao desenvolvimento deles. Aí aqui nós vamos ter o artigo de opinião. O que é artigo de opinião, gente? Vamos lá, grifando aí, tá? Então, na sociedade que vivemos, todo mundo nos deparamos com situações que nos obrigam a tomar uma posição e a defender o nosso ponto de vista.
Foi o que fez a pedagoga Jussara de Barros no texto que você leu na abertura dessa sessão. Ela produziu um artigo de opinião, publicou em um site relacionado ao assunto. Então, artigo de opinião é um texto argumentativo que expõe a opinião do autor sobre determinado assunto, geralmente polêmico. Ele pode circular em jornais ou em revistas, tá? Então, grifem aí, artigo de opinião já diz tudo. É um texto argumentativo, então ele traz a opinião de quem escreve. Ele geralmente é polêmico, né? Porque você vai escrever um artigo defendendo o que você pensa. Então, para defender o que você pensa, você tem que estar por dentro do assunto. Você tem que ler muito para poder escrever, né? Então, aqui a estrutura. Como todo texto argumentativo, ele desenvolve-se a partir de uma ideia central, que é a visão do autor. E em seguida, de fundamentos que dão suporte ao ponto de vista apresentado. O texto encerra-se com uma conclusão, no qual se confirma a posição do autor com relação ao tema. A linguagem é formal, seguindo as regras de norma padrão, uma vez que pode ser publicada em veículos diversos e tratar de assuntos sérios, costuma interessar o público geral. Então, eu falo para vocês, um bom artigo de opinião, e ele deve ser escrito aí, formado pelo menos por 5 parágrafos, tá? Deixa eu ver se eu consigo aqui colocar para vocês a estrutura, né? Porque todo texto, todo artigo de opinião, ele tem uma estrutura a ser seguida. Então, vamos ver aqui se eu consigo mostrar para vocês essa estrutura, que nada mais é que a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Se eles vão falar para a gente depois aqui mais à frente, então acho legal vocês marcarem aí no caderno de vocês, tá? Já tem letra maiúscula. Estrutura do artigo opinião, tá? Então, o artigo de opinião, ele tem, primeiro, a introdução, segundo, desenvolvimento e, por último, a conclusão. Tá? Então, a introdução nada mais é do que você expor o seu assunto. Qual é o assunto que você vai abordar no seu artigo de opinião? O desenvolvimento são os argumentos que você vai provar por que você pensa de tal maneira, tá? Então, para uma boa dissertação, para um bom artigo de opinião, vamos pensar assim, 3 argumentos são essenciais. E para cada argumento, eu faço um parágrafo. E a conclusão é a retomada da introdução, dando uma solução para o que foi colocado, se for algum problema, ou retomando mesmo o que foi colocado na introdução, tá? Então, essa é a estrutura. Então, para isso, o que eu falo para vocês? Um bom artigo de opinião, ele deve ter aí, no mínimo, 5 parágrafos, tá? Então, 5 parágrafos essencial para um bom artigo de opinião, tá bom? Então, vou colocar aí 5 parágrafos. Então, sendo, vamos pular, marquem aí quando for pedir para vocês, vocês já vão saber, né? Sendo 3, vou colocar aqui, sendo 3 parágrafos de desenvolvimento, tá? Que são os nossos argumentos. Então, para cada para cada argumento, eu faço um parágrafo. Então, eu vou ter um parágrafo de introdução, 3 de desenvolvimento, que são os 3 argumentos, e 1 de conclusão, tá? Por que eu estou falando isso? Porque vocês vão ter que fazer para mim, né, uma produção de texto, tá?
Então, aqui, ó, você deverá produzir um artigo de opinião a ser publicado no jornal da escola. O tema é inclusão, né? Desse modo, você vai escolher um aspecto desse assunto, que será abordado a inclusão de pessoas com deficiência física ou mental, a inclusão social, racial ou qualquer outro viés considerar relevante. Então, aqui são alguns, né? Alguns caminhos que eles deram, não que seja necessário isso. O tema é inclusão, aí você pode, né, ir para outro caminho. Então, ó, para o início do trabalho, procure ler textos que tratam do assunto, porque você não pode colocar achismo, tá? O que é muito importante também, escrever seu texto na terceira pessoa. Mesmo que seja sua opinião, você tem que deixar seu texto ali pessoal, não colocar eu acho, tá? Na minha opinião, são coisas que não devem aparecer no artigo de opinião, tá bom? Então, vou escrever na terceira pessoa, né? Para dar início ao trabalho, procure ler textos para que você possa se posicionar, para que você possa colocar ali a sua opinião. Você não vai pegar a opinião do artigo que você leu e vai colocar aí. Se você fizer isso, está fazendo um plágio, que você pode colocar de acordo com fulano de tal, entre aspas, põe o que ele disse, isso aí no desenvolvimento do seu texto, e em seguida você coloca o que você pensa de acordo com o que esse fulano disse, tá? Então, ó, anote os argumentos mais relevantes que encontrou na pesquisa, pense em uma frase central que sintetize o ponto de vista, selecione os argumentos que melhor sustentam sua posição, lembre-se, a qualidade dos argumentos é mais importante do que a quantidade. 2 ou 3 argumentos bem estruturados podem garantir que seu artigo seja convincente. Então, nós já estamos falando que são 3 argumentos, tá? A conclusão, reforce seu posicionamento após a exposição dos seus argumentos. Provocar uma reflexão profunda no leitor é sempre uma ótima saída. Dê um título ao seu artigo, que de preferência já antecipe sua postura em relação ao tema. Então, seu título já vai mostrar um pouco do que você pensa a respeito do assunto, né? Use uma linguagem adequada ao seu público-alvo, pois o artigo será publicado no jornal da escola. Isso aqui a gente vai ver depois, né? Publicar no jornal a gente não tem. Então, aqui, 20 a 25 linhas, de 20 a 30 linhas o artigo, tá? Estou com esse tema inclusão, lembrando lá do que eu falei para vocês, da estrutura que vocês devem estar fazendo, tá? Cadê? Eu coloquei aqui para vocês verem. Não fujam daquela estrutura, tá bom? Ele não quer mostrar pra gente a nova tela, mas tudo bem, tá? Que é um parágrafo para a introdução, 3 parágrafos para o argumento, para os argumentos e o último para a conclusão, tá bom? Então, assim, esse assunto artigo de opinião, vocês têm que aprender a fazer muito bem, porque é algo que vai conviver com vocês aí em artigo, dissertação, a estrutura é a mesma. Depois eu trago mais para vocês a respeito. Vamos ver como que vocês vão fazer nesse primeiro aí, tá? Então, não se esqueça de mandar para mim o alternando gênero, né? Mais esse artigo aqui. Então, o alternando gênero lá da página 249 e o artigo na página 252, tá bom? E qualquer dúvida que houver sobre o artigo de opinião, eu tiro na aula remota, tá bom? Então, até a próxima aula. Tchau, tchau.